1 João, capítulo 2, verso 20. Vamos ler a Escritura Sagrada. Acompanhe com atenção, com reverência. Esta é a palavra de Deus vivo que diz, a partir do verso 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensina. Oremos mais uma vez, Senhor, nos ajuda. Me ajuda a pregar, a ser fiel, a não distorcer, ó Deus, absolutamente nada. E ajuda os meus irmãos a tirar o máximo de proveito. Edifica a tua igreja, exalta o teu nome. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. O contexto deste salmo, deste texto, como vimos na semana passada, é a apostasia generalizada do século I. A igreja primitiva, meus irmãos, foi um tempo de surto de apostasia, de falsa doutrina, de heresia. E, portanto, o apóstolo João, ao escrever esta carta, está lidando e combatendo este problema específico. Na semana passada ouvimos sobre o trabalho dos anticristos, os falsos profetas, os hereges do primeiro século, que pervertiam o evangelho, seduzindo os crentes a abraçar um falso evangelho. Então, ao longo de toda a carta, e mais especificamente nesta perícope, João está ou continua advertindo quanto ao perigo da heresia e dos anticristos, mas desta vez ele apresenta a vantagem do cristão para lidar ou para lutar contra a mentira, que é a unção de Deus, o Espírito Santo. É importante que você compreenda que o termo Espírito, ele não aparece no texto, mas na teologia joanina, a unção, como eu vou expor melhor daqui a pouco, é uma referência clara ao Espírito e à ação do Espírito entre os crentes. Então é uma exegese legítima, irmãos, uma interpretação do texto, né? Dizer que o tema da exortação de João é: vocês precisam ser guiados pelo Espírito da verdade. João está aqui apontando para o Espírito, dizendo: é este Espírito, é esta unção que vocês receberam, que vai iluminá-los, ajudá-los a discernir entre a verdade e a mentira. Por isso, meus irmãos, eu espero que você guarde o tema. O tema do sermão na noite de hoje é guiados pelo Espírito da verdade. Guiados pelo Espírito da verdade. E a pergunta é: como o Espírito guia o povo de Deus à sua verdade? Nós temos três respostas aqui. A começar pela resposta que está nos versos 20 e 21, que diz, preste atenção: o Espírito da verdade nos dá o conhecimento da verdade. O Espírito da verdade nos dá o conhecimento da verdade. Verso 20, mais uma vez, volta os seus olhos para o texto. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Irmãos, este verso só pode ser compreendido, como eu tenho insistido com os irmãos vez após vez, à luz da ameaça gnóstica enfrentada no primeiro século. Os falsos mestres, os anticristos, os que estão contra Cristo, como João bem falou nos versos 18 e 19,
Eles alegavam que foram iniciados em um grau de conhecimento que crente nenhum havia sido. Que eles eram uma espécie de iluminados espiritualmente. No entanto, o que João nos revela aqui nesse texto é que, na verdade, estes não estão em um estado superior de espiritualidade. Eles diziam-se contra Cristo, abandonaram a igreja e orgulhosamente afirmavam: nós estamos em um estado superior a vocês que permanecem no Evangelho. E diante disso, João está desfazendo a partir do verso 20 o poder sedutor da heresia. Ele está dizendo: não é assim. Os hereges não estão em posição superior de espiritualidade. Por quê? Ele diz que os seus leitores, especialmente os que creem, os que permanecem na verdade, possuem a unção do santo. A unção do santo. O que ele quer dizer com isso, meus irmãos? Quando vamos ao Antigo Testamento, nós descobrimos que unção, a prática da unção, assim foi estabelecida para marcar o início de pessoas para o serviço em ofícios sagrados. Profeta, sacerdote e rei. O óleo da unção derramado sobre o homem simbolizava a consagração para o serviço de Deus e a capacitação espiritual necessária para o desempenho do serviço. Só que o foco de João aqui não é a prática da unção, mas é o significado e o conteúdo da unção. O que é que eu quero dizer com isso? É que nos tempos antigos a unção representava o receber, o recebimento do Espírito de Deus. A capacitação do Santo Espírito para o desempenho de um serviço. E é por isso, crianças, viu, Emanuel? Maria naquele sono. Aurora, Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus, é. Cristo é um termo que significa ungido. Quando Jesus é chamado de Cristo, a Bíblia está dizendo ele foi ungido. E o que é que isso significa? É que ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder para ser o redentor do povo de Deus. Para ser o profeta, o sacerdote e o rei. E assim operar a obra de salvação. É o que o apóstolo Pedro vai dizer em Atos capítulo 10. Então Cristo foi ungido por Deus. Mas a Bíblia vai dizer que todos os crentes, de uma forma um tanto diferente da de Cristo, mas todos os crentes foram ungidos pelo Espírito. Foram ungidos do Espírito por Deus. Por exemplo, você não precisa abrir nesse texto, mas o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, perceba o uso dos termos. Ele diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, o que tanto Paulo como João afirmam é: todo verdadeiro cristão foi ungido com o Espírito Santo, recebeu dele a dádiva do Espírito. Só que nos termos de João, isso é muito importante, ele diz se tratar da unção do santo. A unção do santo. Nós sabemos que o termo santo é um atributo, um título dado a Deus, que descreve a sua glória, a sua pureza, mas que o termo ele pode ser aplicado tanto ao Pai como ao Filho. E julgando pelo contexto, é provável se tratar da unção do Filho. A unção que o Filho, na sua ascensão, dispensa, derrama sobre o seu povo, dando-lhes o seu Espírito. E assim, o Filho é chamado Santo, porque o Filho nada mais é do que o Deus encarnado. Então ele recebe o nome e o título que pertence a Deus. Mas qual é a consequência, meus irmãos, de terem sido ungidos por Deus? Qual é a implicação disso? Aí ele diz: os que foram ungidos têm conhecimento. Os que têm ungido, os que foram ungidos têm conhecimento. Isso porque, por meio de Cristo e do Espírito, os crentes foram iluminados para ter conhecimento do divino. E é o que ele reforça no verso 21. Perceba. Verso 21, acompanha o texto. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. O que João está dizendo é: eu não estou escrevendo a pessoas ignorantes quanto à verdade. Eu estou escrevendo antes a conhecedores da verdade. Porque se nós acompanharmos o argumento que ele desenvolveu até aqui, ele está dizendo: os crentes estão em comunhão com o Filho.
E o que é dito sobre Jesus em João capítulo 14? Que Cristo é a verdade. Eles estão em comunhão com Cristo, que é a verdade. E além disso, como o próprio João vai deixar claro no seu evangelho, ele vai dizer que Cristo concedeu à igreja o Espírito da verdade, que vai iluminá-los, guiá-los à compreensão de toda a verdade de Deus. Consequentemente, irmãos, em comunhão com o Filho, ungidos com o Espírito da verdade, João está dizendo, vocês estão ou são iluminados por Deus para separar, para distinguir entre a verdade e a mentira. O crente que recebeu o Espírito, ele diz, vocês conhecem a verdade. Vocês vão poder distinguir, separá-la do erro. Pensando em termos de aplicação para nós, há aqui duas aplicações neste ponto e eu quero, por favor, que você preste toda a atenção. Em primeiro lugar, a primeira aplicação do texto é: precisamos de maturidade para discernir entre a verdade e a mentira. Nós precisamos de maturidade para discernir entre a verdade e a mentira. É com pena, irmãos, que nós precisamos admitir que muitos cristãos são inocentes, são ingênuos, imaturos, ao ponto de não discernirem a verdade do erro. É uma pena, mas isso é verdade. E o mais complicado quanto a isso é que a estratégia do enganador, de Satanás, é basicamente vestir a mentira com acessórios da verdade, com apetrechos da verdade. É exatamente como ele agiu no Éden. Ele perverte os termos. Ele se apropria da linguagem de Deus para perverter o Evangelho. Ele confunde, ele afasta da verdade, ele inverte a lógica divina. Foi como Jesus foi tentado no deserto. Satanás citava o texto da Escritura, pervertendo-a para se tentar o Salvador. No entanto, meus irmãos, é muito importante que vocês, sejamos astutos, maduros, ao ponto de distinguir a verdade do erro. E aí, pensando em termos práticos, como é que nós, no contexto e na circunstância em que vivemos hoje, nós podemos reconhecer isso? Eu diria que, em primeiro lugar, meus irmãos, quando nos tornamos ouvintes comprometidos dos sermões do culto ao Senhor. Sermões que se propõem a apresentar a verdade. Quando nos submetemos ao ministério de ensino da igreja local. Não que ensina qualquer coisa, mas que se propõe a apresentar todo o conselho de Deus. Creio ser este o primeiro passo. Além disso, nós confessamos não o cristianismo conforme eu imagino. Não o cristianismo segundo meus achismos, mas o cristianismo histórico. A interpretação histórica confessional da revelação bíblica nos documentos confessionais. Toda igreja que se preza, ela vai ter padrões confessionais. Para fugir do perigo da subjetividade e da influência de seus tempos. Além disso, meus irmãos, nós nos tornamos estudantes comprometidos da Escritura. Se você perceber, as pessoas que têm dificuldade de distinguir verdade do erro, na maior parte das vezes, se não em 100% delas, são pessoas que não se comprometem com o estudo sério da palavra de Deus. Então você precisa entender que além de recebê-la, de receber instrução no dia do Senhor, de receber instrução nas demais ocasiões que a igreja assim provê, você precisa lembrar-se. Você precisa estudar seriamente este livro sagrado. Pela manhã na EBD nós estamos falando agora sobre a importância de interpretar bem este documento. Você precisa ler, entender, tirar proveito, ler com a sua família, ensinar a seus filhos, reparti-la com o cônjuge, meditar nela. Guardar no seu coração, estudar com seus irmãos na fé. Estudar boa teologia. Você precisa ser um bom estudante, senão... Além disso, as demais coisas citei, senão você será, infelizmente, levado por todo o vento de doutrina. Precisamos ser firmes, irmãos. E não existe firmeza à parte da verdade. Segundo lugar, preste atenção, precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreender a verdade. Precisamos da iluminação do Espírito
Eu não sei vocês, mas eu acho fascinante o Salmo 119, que é o Salmo da Palavra, o maior capítulo que temos na Bíblia, inteiramente dedicado a tratar da lei e da relação do salmista com a lei. E no verso 18 desse Salmo, ele faz um pedido a Deus que eu julgo ser apropriado a todos nós. Ele diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Tira as vendas dos meus olhos para que eu veja a glória da tua lei. E em diversos momentos ao longo do Salmo ele vai dizer com muita humildade: Senhor, me ensina, me dá discernimento, ajuda-me a compreender. Porque, meus irmãos, entendam de uma vez por todas, a compreensão da verdade não é um esforço do intelecto. Não basta ser inteligente, não basta ser esforçado, porque não se chega à verdade pelo esforço do intelecto, mas por iluminação divina. Não estamos lidando simplesmente com um documento que foi escrito por homens, mas um documento que foi escrito por homens inspirados e, portanto, este documento é da autoria divina. Seu conteúdo é sobrenatural e as ferramentas humanas não são necessárias por si para desvendar as maravilhas desse texto. Então, o intérprete inteligente, mas independente, ele não tem sucesso na tarefa da interpretação. Mas o intérprete independente do Espírito Santo, ele chega, por graça, à compreensão da verdade. Você sabe por quê? Porque fomos ungidos. Não com óleo, fomos ungidos pelo Santo. Recebemos do Espírito de Deus. E por meio desse Espírito somos guiados a toda a verdade. E eu concordo com você. Muitas vezes, meus irmãos, eu estou lendo texto bíblico, por vezes me preparando para pregá-lo a vocês, eu me vejo completamente perdido, com dúvidas, incapaz de responder algumas perguntas. Há sim coisas difíceis na Escritura, queridos. Coisas difíceis, verdades e doutrinas difíceis de serem compreendidas, mas, entenda, Deus não nos abandonou na tarefa de compreender e buscar a verdade. Ele nos abençoou com o Espírito da verdade. E o que precisamos fazer é pedir a ajuda dele para a compreensão da verdade. É nos humilhar diante dele, dizendo: Senhor, dá-me o teu Espírito, dá-me iluminação para que eu possa contemplar a glória da tua lei, para que eu possa obedecê-la. Faça isso, e você vai perceber que Deus não se recusa a atender essa oração, porque Ele se alegra em nos dar conhecimento da verdade. Crianças, Aurora, Catarina, preste atenção. Tem muitas coisas que eu, Catarina, estou estudando o texto para pregar aqui para vocês. E eu digo assim: e agora? O que é que eu vou fazer? Porque tem coisas muito difíceis, Aurora, de entender. Esse não é um livro comum. Esse é um livro que foi primeiro Deus que escreveu. Então, nem tudo vai ser fácil de entender. Mas Ele nos deu o Espírito Santo. Viu, sabe? E o Espírito Santo, ele vai ajudar a gente a entender as coisas que são difíceis nesse livro. Às vezes não de uma hora para outra, não vai ser rápido. Mas ao longo dos anos, Davi, ele vai nos dando iluminação. E a gente chega à compreensão. Isso é verdade, isso acontece. Bom? Então lembrem disso, vocês podem contar com a ajuda do Espírito Santo. Segundo lugar, irmãos, nós estamos meditando no tema guiados pelo Espírito da Verdade. Primeiro, nós vimos que o Espírito da Verdade nos dá conhecimento da verdade. Em segundo lugar, o Espírito da Verdade nos protege contra a mentira, versos 22 e 23. O Espírito da Verdade nos protege contra a mentira. Diz assim o verso 22, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, tendo enfatizado que com a unção do Espírito, os crentes estão aptos a discernir entre a verdade e o erro, aqui ele é mais específico quanto ao conteúdo da mentira. Que mentira é essa que é contada? Ele diz aqui, o que é anunciado pela boca dos hereges naquele tempo. E perceba, é muito importante, que o autor está mirando a pessoa que conta a mentira. Então, nós vimos na semana retrasada que a intenção de João aqui não é identificar um anticristo, mas destacar a heresia
generalizada no seio da igreja do primeiro século. Então, ligado a isso, ele identifica o falso profeta. Ele diz, é isso que o falso profeta prega. Esse é o conteúdo da sua mensagem. Só que, veja, quem fala a verdade é verdadeiro. Quem conta mentira é mentiroso. Aí você faz uma leitura do texto e você pensa, isso é uma conclusão lógica. Só que, meus irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 44, Jesus fala assim sobre o diabo. Ele diz que ele é pai da mentira. Ele tem mentido desde o princípio, porque é mentiroso. Sabe o que está acontecendo aqui? João está usando a mesma palavra grega que ele usou para descrever o diabo. Ele está usando essa palavra para descrever esses homens. Ele está dizendo assim, esses são mentirosos como o diabo. Eles são diabólicos em sua mentira. Eles pertencem ao diabo, são seus filhos, pregadores da mentira, do erro. Qual é o conteúdo da mentira? Negar que Jesus é o Cristo. Mais especificamente, eles estão negando a divindade de Cristo. Essa é uma das bandeiras do gnosticismo daquele tempo. E o que é que eles ensinavam, meus irmãos? Tem um nome na história da igreja, depois vocês pesquisem sobre ele. Chamava-se Cerinto. Cerinto foi um dos mais famosos hereges do primeiro século. Tanto que o apóstolo João conta-se que uma vez, tendo-o encontrado em uma das casas de banho, não me lembro agora em qual região, ele saiu correndo da casa de banho dizendo, corram todos, porque Cerinto, o filho da perdição, está aqui, se mudar vai desmoronar. Esse homem foi um dos mais famosos hereges daquele tempo. E ele se infiltrou na igreja para desviar os crentes da fé. E lembre, preste atenção, qual é o pressuposto gnóstico? A matéria é má. O espiritual é bom. Então na cabeça dele Deus não pode se envolver com o mundo material e muito mais, ele não pode encarnar. Ele não pode tornar-se homem. Então ele atacou a encarnação de Cristo dizendo, não, Deus é elevado demais. Deus é muito transcendente para assumir a natureza humana. E aí ele propôs uma explicação. Preste atenção na explicação dele. Quanto à pessoa de Cristo. Jesus foi um homem comum. Jesus foi um homem como cada um de nós, mas ele disse na ocasião do seu batismo. Quando João Batista o batizou ali, o Cristo, que é uma espécie de ser divino, desceu sobre ele. E a partir daquele momento ele foi capacitado para realizar milagres. Só que na ocasião de sua crucificação, o Cristo o abandonou, ficou só o Jesus e ele morreu. Só que o problema é que esse não era o único anticristo, propagando mentira. Muitos outros estavam atacando a pessoa divina de Cristo. E o problema é atacar a pessoa divina de Cristo, atacar o fato da encarnação, é fazer desmoronar o edifício da salvação. A negação do fato histórico da encarnação é a marca do anticristo. Os que estão contra Cristo negam sua encarnação e divindade. E João diz no verso 23, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, aquele que se opõe ao Filho está se opondo ao Pai. Por que, meus irmãos? Porque a teologia de João é clara, ele vai dizer no Evangelho, ninguém jamais viu a Deus. Quem tornou o Deus invisível conhecido foi o Filho unigênito. Na mesma linha, o autor aos Hebreus afirma, Cristo é o resplendor da glória do Pai. A exata expressão do seu ser. O que é que isso significa? É que por meio do Filho, Deus levou o processo de revelação ao seu clímax. Ao ponto mais alto, Deus se deu a conhecer principalmente por meio de seu Filho. Ele o confirmou com seu selo de aprovação. Então, negar a natureza divina do Filho é negar o testemunho que Deus dá por meio do Filho. Negar a natureza do Filho é desprezar a salvação que o Pai planejou, que foi executada por meio dele. Então, meus irmãos, a negação da divindade faz de Deus um mentiroso, faz a redenção ruir. E o mais grave, torna a promessa de vida eterna uma mentira. Se Cristo não é o Verbo encarnado, se Cristo não é divino, desmorona o edifício da salvação. E uma vez que Jesus diz, eu e o Pai somos um, negar o Filho e colocar-se contra o Pai.
Negar o filho é colocar-se contra ele. E neste ponto há uma única aplicação, que é: precisamos de coragem para denunciar a mentira, meus irmãos. Coragem. Ouça, nem todo evangelho que se diz evangelho, né, é o evangelho de Cristo. Hoje há muita política de boa vizinhança entre os cristãos. As pessoas se recusam a denunciar o erro, dizendo assim, não podemos dizer que essa doutrina é errada, mesmo que seja antibíblica, porque eu posso ferir os sentimentos da pessoa. Não importa se as pessoas estão erradas, se elas têm boa intenção. Meus irmãos, quando olhamos para Cristo, quando olhamos para os apóstolos, você consegue perceber essa política de boa vizinhança? Cristo recusando-se a chamar o erro de erro. E é claro, queridos, que nós não podemos fazer diferente, nós precisamos denunciar o erro. Mas olha um ponto importante, preste atenção. Não sem amor e cuidado. Porque o outro extremo é: vou denunciar o erro, vou me tornar um porta-voz da verdade. Aí o camarada começa a tratorar todo mundo, a vociferar, a usar de grosseria como se estivesse uma espécie de caça aos hereges. Meus irmãos, cristãos não negociam a verdade. Cristãos não se omitem perante o erro. Mas principalmente precisamos lembrar: não estamos em guerra contra pessoas. Nós estamos em guerra contra o falso ensino. E o mais interessante é: nós não vemos o apóstolo João dizendo: odeie os hereges, abomine-os. Ele diz assim, abomina a falsa doutrina, odeia o erro. E é justamente o que fazemos, irmãos, em relação ao evangelho de obras de Roma, o evangelho arminiano, o evangelho das chamadas seitas cristãs adventistas, Mórmon, Testemunho de Jeová. Nós não nos conformamos com a mentira. Mas nós não precisamos odiar as pessoas, tratorar, nos esquecer da compaixão. Nosso alvo de ataque é a falsa doutrina. Se ataco pessoas e não doutrinas, eu estou fazendo errado. Não tenha medo, meu irmão, de dizer assim abertamente, em amor e pelo zelo que você tem a glória de Deus. Isso é mentira. Essa doutrina contraria a verdade das Escrituras. Ainda mais, olha só, olha para mim, todos. Ainda mais quando a glória de Cristo é pervertida. Quando Cristo, irmãos, quando o Salvador é negado, é desprezado, nós não podemos nos calar diante de qualquer tentativa de diminuir a pessoa de Cristo, a obra, o caráter do Redentor. Porque negar a Cristo é negar ao Pai, é fazer desmoronar o edifício da salvação, é opor-se ao Evangelho, é você abandonar a verdade. Negue a Cristo, você abandona a verdade. Crianças, olha só, preste atenção numa coisa muito importante. Vocês vão ouvir até adultos que se dizem muito inteligentes falando um absurdo assim, não existe verdade e mentira. A verdade é o que você quer que seja, Axel. Não existe isso. Deus determinou, Catarina, que existe verdade e existe mentira. Nunca a verdade vai ser a mentira e a mentira a verdade. E qual é o nosso dever? É a gente ficar sempre do lado da verdade. E onde é que nós vamos descobrir a verdade? Na nossa própria imaginação? Não. A verdade foi revelada neste livro agora. Então, se você quer conhecer a verdade de Deus, sabe? A verdade está neste livro. Tá bom? Não esqueçam. Não acreditem nessas pessoas da vida que dizem assim, não, a verdade não existe. A verdade é o que eu acho que ela é. Não existe isso. Tá bom? A verdade é o que Deus disse. Deus criou a verdade e a mentira. E Ele é a verdade. Tá bom? Terceiro e último lugar, meus irmãos, o Espírito da verdade nos faz permanecer no ensino do Evangelho. Então, nós estamos meditando no tema guiados pelo Espírito da verdade. Vimos, em primeiro lugar, que o Espírito da verdade nos conduz ao conhecimento de Deus. Em segundo, que o Espírito da verdade nos faz reconhecer e distinguir o engano. E, por fim, o Espírito da verdade nos faz permanecer no ensino do Evangelho. O texto diz, verso de número 24, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também
permanecerei vós no Filho e no Pai. Irmãos, essa expressão ela não é nova. Ela foi usada já algumas vezes até aqui. O que ouvistes desde o princípio, basicamente, vão estar dizendo o Evangelho que lhes for anunciado. O Evangelho, conforme fora pregado pelos apóstolos e pelos missionários da igreja. Então, a mensagem apostólica que vocês ouviram primeiramente. Então, João está ordenando que eles permaneçam fiéis a este Evangelho, anunciado por ele e pelos apóstolos, e que não se desviem dele para o falso Evangelho dos mentirosos. Porque somente permanecendo na verdade é que eles comprovam sua união com o Pai e com o Filho. Então é muito importante entendermos, se não ficou claro até esse ponto, que a comunhão com Deus ela não pode ser dissociada da doutrina de Deus. Ou melhor, da doutrina dos apóstolos que foi registrada nas Escrituras. Então a comunhão com Deus, querido irmão, depende do indivíduo, você e eu, recebermos a doutrina certa. Se creio na doutrina errada, não posso esperar ter comunhão com Deus. Preciso crer no Evangelho que testemunha a encarnação do Verbo Divino. O Evangelho de Cristo. E permanecer nesse Evangelho. Não seguir o exemplo dos falsos mestres, que eles iam crer, mas logo abandonaram a comunhão com Deus e com sua igreja. E a isso João acrescenta no verso 25. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez. A vida eterna. Então perceba, irmãos, acompanha a lógica, o raciocínio do autor. A gente precisa sempre fazer um esforço para ligar os argumentos de antes com os que vêm logo após. Perceba. Desacreditar a Cristo como Deus encarnado é desacreditar o próprio Evangelho. Consequentemente, se coloca o Evangelho em xeque, se compromete a salvação. E a promessa de vida eterna não passa de falácia, de mentira, de balela. Deus, se Cristo não é verdade, se Cristo não é divino, o Evangelho é uma falsidade. E a promessa de vida eterna é também uma falsidade. Então, se Cristo é negado, conforme eu fazia os anticristos, o que acontece, queridos? Desmorona a promessa de salvação. Não há vida eterna. É por isso que ele está insistindo. Permaneçam no que vocês ouviram. Porque só permanecendo, crendo e permanecendo, se tem vida eterna. E aí ele termina dizendo, versos 26 e 27. Quanto a vós outros, isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então nós chegamos à conclusão do texto, e ele reforça o objetivo da sua escrita, protegê-los contra o engano, o erro dos falsos mestres. Ele volta a mencionar a unção, dizendo assim, a maior garantia que vocês têm de que não serão enganados é a unção que receberam de Deus, que os conduz ao conhecimento da verdade. E esse verso, ele geralmente é interpretado, eu lembro uma vez eu estava num jantar em família, um almoço, não me lembro, faz alguns anos isso, e tinha uma parente, né? E aí meu irmão, eles estavam conversando algum assunto de teologia da Bíblia, e aí ela fez uma afirmação que não condiz com a Escritura. E aí meu irmão mais novo foi corrigi-la, e ela disse assim, crente não ensina crente não, viu? A Bíblia diz que nós conhecemos, como diz o texto aqui, vocês não têm necessidade de que alguém vos ensine. Crente não ensina crente. Afirmação estranha e lógica, mas algumas pessoas se apoiam nesse texto para dizer assim, eu sei, calma, não precisa me ensinar não. Só que, irmãos, interpretamos o texto à luz do seu contexto. O que João está dizendo é assim, ele não está dizendo que eles são detentores de todo conhecimento, que eles já sabem tudo o que se pode ser conhecido sobre Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, vocês têm a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo conduz vocês à verdade. Por que vocês têm a necessidade de serem ensinados por esses falsos mestres?
Porque você tem a necessidade de ser ensinado por alguém que não está na verdade. Você não tem necessidade que ninguém vos ensine. Porque vocês têm um Espírito. E o Espírito da verdade, por meio dos mestres da verdade, vai conduzi-los ao conhecimento. Então ele não está dizendo, vocês são sabichões, vocês conhecem tudo. Ele está dizendo, vocês não têm necessidade de serem ensinados por estes, que não são habitados pelo Espírito da verdade, e que estão tentando desviá-los de seu ensino. E aí, meus irmãos, nós chegamos às aplicações finais. A primeira delas é, preste atenção, por favor, olhe para mim. Precisamos de humildade para aprender. Humildade. E é por isso que o Senhor ele instituiu um ministério de ensino na igreja. Ele separou mestres para a igreja, a fim de instruir o rebanho. Ele os separou, ele os ordenou para ministrar e ensinar a igreja a discernir a verdade. O dever destes é expor a verdade, nada além disso. E meus irmãos, eu me incluo com vocês nesta exortação, e ouça quando eu digo recusar-se a ser ensinado, não é uma atividade espiritual. É uma atividade não espiritual, imatura. E nós não somos verdadeiros se dissermos que este é um problema que não existe na igreja. É um problema que existe. Nós, irmãos, o pastor, o irmão que é versado na Bíblia, ninguém pode se comportar como um sabichão espiritual. Nós não sabemos tudo. Isso me lembra uma máxima que geralmente é atribuída a Sócrates, há uma certa divergência, se foi Sócrates que falou, não, enfim, que é dito, só sei que nada sei. Já ouviu essa afirmação? Só sei que nada sei. Perceba, o ímpio, ele afirmou o seguinte, olha só, quanto mais eu avanço no esforço intelectual, mais eu me dou conta que eu sou pobre em conhecimento. E eu pensando sobre essa afirmação, eu levantei a indagação, quanto mais se tratando do conhecimento de Deus. Quanto mais se tratando de conhecer a Deus, meus irmãos, nós somos sempre, e assim seremos, alunos da escola de Cristo. Não vai chegar um momento que você vai sair graduado dessa escola, porque nunca vai chegar o ponto, olhe para mim, que você vai esgotar todo o conhecimento de Deus. Que você vai dissecar o divino. Nunca vai chegar a esse ponto. Porque o ser de Deus ele é inesgotável, infinito. E na estrada da vida cristã, sabe o que vai acontecer? Quanto mais você se aproxima dele, quanto mais você o conhece, mais você se dá conta de que você precisa conhecer. Crianças, eu acho que nem vocês não têm essa impressão. Mas eu vou ser bem honesto com vocês, viu, Azaf? Eric, o pastor não sabe, de longe, eu estou sendo bem sincero com vocês, de longe, Eric, eu conheço todo esse livro. Eu confesso que eu sei muito pouco da Bíblia. Eu faço o máximo de esforço, Catarina, para conhecer. Viu, Benjamin? Mas eu confesso, Eric, eu sei muito pouco. Não tem ninguém que vai chegar um dia e dizer assim, agora eu sei tudo que está na Bíblia. Eu entendo todos os mistérios. Eu conheço todas as verdades. Azaf, nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque não dá para saber tudo sobre Deus. E a pessoa que se comporta com orgulho e o Azaf menor. Quando ela se comporta com orgulho, ela está sendo mentirosa. Ela está pecando. Porque não tem como você conhecer a Deus você não ser humilde. Quanto mais eu conheço a Aurora, mais eu sinto que eu preciso conhecer mais. Essa é a atitude do crente, é uma atitude de humildade. Segundo lugar e último, há uma exortação nesse texto. Tome posse da promessa de vida eterna. Essa não é uma promessa feita de todo jeito, queridos. A vida eterna não é para qualquer pessoa que crê de qualquer jeito. A vida eterna é uma posse somente que tomam posse também da verdade. Do Evangelho conforme foi ensinado pelos apóstolos, o Evangelho que está na Bíblia. Se você romper com o Evangelho das Escrituras, se você abraçar um falso Evangelho, você está assinando uma sentença de condenação, porque fora de Cristo não há verdade. Fora de Cristo não há salvação.
E o autor dos Hebreus, ele diz, olha, sabe o que acontece com os incrédulos? Seus olhos estão vendados. Eles estão cegos, eles são incapazes de contemplar a glória de Deus revelada na face do Filho. E é o que talvez possa acontecer a alguém entre nós. Seus olhos estão vendados, ele está cego para a glória do Evangelho. E este é o momento, quando a palavra é anunciada, que o Espírito Santo pode desvendar os teus olhos, para que você contemple a glória de Cristo, para que você veja o Deus encarnado, e para que você tome posse dele, de sua promessa de vida eterna. E este é o momento, irmão. Você que me ouve, de abandonar o engano, de arrepender-se do pecado, de reconhecer tua ignorância quanto à verdade, e de humilhar-se diante dele, a fim de ter os olhos desvendados, para ver a glória de Deus brilhando na face do Verbo, do Senhor Jesus. Amém? Oremos nesse momento, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender a tua palavra. Que esta palavra seja aplicada com poder ao coração de todos aqui, sem exceção. Ó Deus, que o Senhor encoraje os crentes, que o Senhor salve os que carecem de salvação entre nós, e que a tua palavra dê frutos. Em nome de Jesus. Amém.